Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você sabia que a Musical está no TikTok? Segue a gente lá. @FM Rádio Musical. E tenha acesso a um conteúdo pra lá de interessante. @FM Rádio Musical no TikTok. Siga a Musical FM no Instagram. @FM Rádio Musical. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação. Que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o nome do Senhor seja glorificado mais uma vez. Na técnica do programa, está aqui o nosso Rafael William e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 984849988 no seguinte tema: Yeshua é o nome hebraico de Jesus, né? Yeshua é o Messias, né? Jesus é o ungido, Jesus é o Mashiach, Jesus é o Messias. Ou não, né? Os judeus não reconhecem, né? Nenhum ramo judaico reconhece Jesus como sendo Messias, né? Pelo menos o Messias aguardado, tal, profetizado. E os cristãos, né, em cima dessa premissa, existe a igreja há 2000 anos. E para tratar esse assunto, estamos recebendo hoje aqui tanto o pastor Marcelo, todo mundo conhece, o reverendo Marcelo Oliveira. Ele é da Assembleia de Deus, é formado em Direito pelo Mackenzie, é teólogo, é hebraísta, tem pós-graduação em Antigo Testamento e doutorado em Teologia pela Faculdade de Teologia Antioquia Internacional. Ocupa a cadeira número 17 na Academia Evangélica de Letras do Brasil. É também conferencista, escritor, tem mais de 15 livros publicados. Pastor Marcelo, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de debates e hoje aqui como debatedor. Perdão, pastor César. Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho. Mandar um grande abraço aqui para o pastor José Carlos, para o nosso irmão Sérgio da Vila Maria, irmão Silas e tantos outros amigos que nos ouvem. E que honra estar aqui com Mira Gamerman, uma das grandes vozes da comunidade judaica. E eu vou tomar muito cuidado ao falar hebraico aqui, porque ele é moré. Atá moré gadol, ani, talmid, katan. Será uma grande honra. Com a gente aqui pela primeira vez,
O rabino Micha Gamerman, ele é judeu ortodoxo, é artista, é um cantor fantástico nas músicas judaicas. Tá no YouTube aí as músicas com altos índices de visualizações. Depois eu quero que ele fale aqui também o canal. Através dos seus programas ele também traz bastante conteúdo, cultura e informação para toda a família, inserindo a tão amada língua hebraica. Ele é professor de hebraico para crianças, inclusive, no nível de alfabetização e tal. E com ele você aprende brincando e se divertindo desde criança. E o Micha tem 5 álbuns autorais com reconhecimento internacional, dono de um canal no YouTube com mais de 40 milhões de visualizações. Dos seus vídeos educacionais, suas músicas percorrem os 4 cantos do mundo, especialmente lá em Israel também. As escolas que procuram conteúdos saudáveis para as crianças, jovens, adolescentes, adotam, né, também as músicas dele para o ensino da língua hebraica. Micha é brasileiro, carioca e judeu ortodoxo, e está aqui pela primeira vez na Rádio Musical FM. Acho que quando ele escreve o nome dele, todo mundo fala Micha, né? Porque aqui no Brasil o CH tem som como em chapéu. Mas, Micha, bem-vindo aqui ao nosso programa, que seja um programa interessante hoje. Amém. Muito obrigado por me terem aqui. Muito prazer em te conhecer. Pastor Marcelo já é um grande amigo de anos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos ver o que a gente consegue esclarecer. Bom, eu vou começar contigo. E aí, qual é a visão que o judeu ortodoxo, né, o judaísmo oficial, tem da pessoa, do personagem Jesus? Bom, vamos lá. O pastor Marcelo já me conhece, que eu às vezes sou um pouco temperamental. Falamos do Cohen, né, o sacerdote é um pouco temperamental. Hoje vamos deixar de primícia que a nossa amizade está acima de tudo e as diferenças vão ocorrer. Já senti que o pau vai quebrar. As diferenças vão ocorrer. E olha só, eu falo claramente, eu não me divulgo, posso ter até um diploma rabínico e tudo, eu não me divulgo rabino, não me propago rabino. Quem me olhar nas redes sociais vai me ver como um moré, professor, porque essa é a minha função aqui. Eu vejo o meu povo na UTI, o povo de Israel, na UTI precisando de ajuda. Então eu não preciso ir para o mundo todo e divulgar que eu sou um rabino e tudo tal. Eu sou um professor, eu sou um moré, eu sou orientador. E o que eu não souber é porque realmente não, você é rabino, tô longe de saber tudo. Mas vamos lá, o que ajudou os judeus, a religião judaica pensa sobre Yoshua? Yoshua viveu 2000 e poucos anos atrás, como aluno de Rabbi Yoshua ben Prachia, que a gente pode discutir se sim ou se não. Eu já sei que o Marcelo já me olhou, se foi daquela época ou não foi daquela época, mas que Yoshua foi um Yehudi e não é Mashiach. E aí, na minha visão, como judeu ortodoxo, não somos nós, judeus, que precisamos provar por que ele não é Mashiach, mas sim os que dizem que ele é Mashiach, da prova, né? Porque ele sim é Mashiach. Por quê? Porque se eu estou numa avenida de alta velocidade a 120 km por hora e eu tenho a preferência da avenida e um outro carro entra nessa avenida com uma velocidade mais baixa de uma rua secundária e ele bate em mim, ele trava alguma coisa lá e a gente tem alguma divergência. Na hora quando a gente vai abrir um sinistro para isso, a pessoa que está entrando da rua secundária, ele tem que explicar para o perito o que ele fez lá, porque o carro que está a 120 km por hora tem a preferência. O judaísmo é o pai de todas as religiões. Nós estamos na rua preferencial, então nós não temos que provar por que o Yoshua não é o Mashiach. Para nós ele não é o Mashiach não chegou. E sim, as pessoas que acham que ele é o Mashiach, ele sim tem que provar para vocês como é que funciona isso daí. O Yoshua é o Mashiach. Pastor Marcelo, e aí? Yoshua é o Mashiach? Eu estou pensando que o Micha é advogado também, né? Construiu muito bem a tese dele, né, pastor? Bom, vamos lá. Eu penso e tenho convicção na minha alma, como amante das Escrituras, que Yeshua é, de fato, Mashiach. O Micha sabe, um grande estudioso do Talmud, eu quero me reportar, principalmente, pastor César, primeiro a Torá, né? Porque Micha e essa audiência qualificada sabe que os judeus não creem no Berit Hadashah, né?
não entende o Berit Hadashah, o Novo Testamento para nós cristãos, como fonte de pesquisa e de veracidade bíblica. Então eu quero partir primeiro do texto de Gênesis, capítulo 18, né, quando o texto lá diz, e eu vou tomar cuidado aqui com o meu hebraico, em que o Eterno apareceu a Abraão, Vayerá Elohim Avraham, né? O Eterno apareceu a Avraham. Se Deus, pastor César e Mirra, não tem uma forma humana, que é um princípio judaico, né? Deus não pode ser homem, quem foi que apareceu ali? O Talmud, o Baba Metsiah 86b, diz que o próprio Deus, Mirra, o Eterno, a Kadosh Baruch Hu, estava fazendo uma visita solidária pessoal a Abraão, a fim de constatar que sua saúde ia bem após a circuncisão. Na tradição, aqui na tradução do Rabino Atin Steinatz, ele diz assim: Abraão saiu e viu o Altíssimo, bendito seja em pé à porta da sua tenda, conforme está escrito. E apareceu o Eterno junto aos terebintos, ou aos carvalhais de Mamre. É isso que o versículo está se referindo quando lemos no verso 3. Olha o verso 3, Mirra sabe de cor, e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Então veja só, nesse verso está se falando com o próprio Deus, pelo que Avraham se considerou servo e chamou este ser de Senhor. Primeiro, Mirra, o texto não diz em nenhum lugar que os anjos aqui, eu acho que você vai partir desse pressuposto, substituíram o Eterno no texto. Mirra, ele vai desenvolver a tese, pastor César, que esses 3 homens que apareceram aqui foram 3 anjos, Micael, Gabriel e Rafael. Correto. Mas, olha lá, em nenhum lugar no texto... Mas aparece o nome sagrado, eu acho. Isso, aparece, exatamente. Não, e o próprio Rabino aqui no Talmud, Baba Metsiah, comentando, diz que ele viu o Eterno. Se o Eterno não tem uma forma humana, o que está acontecendo aqui? Né? E 3 homens, só para concluir, Mirra, já te dou a palavra, e a um desses 3 homens, ele se dirige a este homem, pastor César, como o Eterno. É isso aí. Porque 2 vão para Sodomar, efetuar juízo, mas só que este homem que fica com Avraham, ele se dirige a ele como o Eterno. Bom, vamos lá. Veja, a Torá está cheio desses... eu não preciso do Gênesis para essa pergunta te instigar. Em vários momentos a Torá faz analogias a Deus, como que o povo viu Deus, o povo viu a Yad HaZaká, Zroa Netuyá e tudo tal. E os nossos Rishonim explicam que Deus faz esses tipos de analogias para lesaber et haozen, para a gente poder sintonizar a nossa orelha, e entender o que está acontecendo, porque Deus não é um formato, Deus não aparece. O que o maior profeta do povo de Israel foi Moisés e continuará sendo, mesmo depois do Mashiach. Ele foi o que melhor conseguiu ver como uma spaclária ameirá, como se fosse um copo, pela transparência de um copo. Então, mesmo a visão que Abraão, Isaac e Jacó viam a Deus, e não é só desse texto, de vários outros lugares de Gênesis, você pode ver que Deus aparecia, não é na nossa concepção de seres humanos e apareceu como eu apareci aqui e estou mostrando o meu corpo. Mas ele citou um rabino, né, que fala que ali ele viu o Eterno. Então mas como daí, você se comporta? Mas assim, Vayerá, ele apareceu, ele viu o Eterno, e daí ele viu uma certa revelação do Eterno, mas que não cabe nas concepção dos nossos neurônios entender que é carne e osso, porque Deus não é carne e osso. Não é porque você não entende o que quer dizer apareceu, porque você pegou Vayerá e apareceu, e você tenta aproximar isso a uma realidade humana, mas não é o apareceu de uma realidade humana, é uma profecia. Ele viu, ele sentiu a presença de Deus, não é o ver como a gente vê. E isso não é o Gênesis, a história de Abraão que pega aqui. Todo Gênesis tem histórias de apareceu. O Deus, está escrito que Deus apareceu para o povo de Israel. O povo de Israel viu Deus naquela hora. Que até a escrava viu que não viu. Yehezkel ben Buzi, um dos grandes profetas. O povo viu a Yad HaZaká, Zroa Netuyá. Então isso aí pra gente... eu falo assim, não vão se incomodar o que eu... Não, fica tranquilo. O que eu vou falar. Eu estava até pensando, né, mestre, você...
Qual é a etimologia do nome cristão? Vem de Yeshua, né? Yeshua. Para nós, cristãos, primeiro amamos Israel, né? Certo. Cristão, para nós, é uma terminologia latina, mas nós somos discípulos de Yeshua HaMashiach, não é? Para nós entendemos que Yeshua, né, na sua pronúncia, é o Messias, entendeu? Então seguimos ele. E quero provar aqui por vários textos. Você sabe que o que você está fazendo é uma interpretação. Mas se Avraham Avinu tivesse aqui, mediando esse debate, ele diria que Deus veio a ele em forma humana. Ele está diante do Eterno. Está no texto sagrado isso. Entendeu? O texto é claro. Nós podemos colocar conceituações acadêmicas e chamar aquilo de um antropomorfismo, de uma forma humana atribuída a Deus, ou de antropopatismo, sentimentos humanos atribuídos a Deus. Eu penso que se nós deixarmos a Torá falar, a Torá sagrada dos judeus, nós vamos ver claramente que ele fala com aquele homem come com eles. Tem uma refeição ali, de modo que depois... Os anjos. Olha o versículo 3. Os anjos comem com ele. Não, isso é uma interpretação sua, Mirra. Não está no texto. Mas não está no texto anjos, Deixa eu colocar. Ok, vou passar para ele. Deixa eu colocar uma premissa aqui. Começou a esquentar. Ele apresenta... Daqui a pouco eu ia falar a etimologia do nome cristão, mas deixa eu fazer uma premissa. Ele apresentou um rabino que fala que ali é o próprio Eterno, né? E você diz, não, foi uma aparição. Não, mas que é essa coisa? Mas essa aparição, ela comeu comida, né? Então, como funciona essa aparição são os anjos. A Torá, Urashi traz dos Midrashim, de Torá Shebapé. Deixa eu explicar um negócio. A gente acredita, aliás, todo mundo que acredita na Torá oral, a Torá de Deus, acredita que a Torá veio com um manual. Você vai hoje comprar um brinquedo numa loja, tem um manual para esse brinquedo. Tá. Se você não seguir o manual desse brinquedo, você não vai ter o melhor proveito desse brinquedo. Você não vai chegar no jogo correto como ele foi estipulado. Porque o criador desse brinquedo criou ele com regras. Você concorda que Deus deu a Torá para Moisés e com elas as leis? A Torá Shebal Pé. A Torá Shebal Pé são as regras para a leitura dessa Torá. É impossível você estudar Torá Shebirtav, a Torá escrita, sem a Torá Shebal Pé, que é o nosso Talmud, os nossos Midrashim e todos os Nosei Kelim, os que explicam tudo isso. Então, quando você abre essa paraxá, você vê, tá cheio de safra, sifri, o Urashi que explica lá, tudo isso faz parte da Torá Shebal Pé. O que não pode é você pegar a Torá Shebirtav e tentar ler ela sem a Torá Shebal Pé. Nós podemos aqui folhear toda a Torá Shebal Pé e eu vou te mostrar que no sentido da palavra não dá para entender nada. Mas Deus previu que vão haver humanos que não vão entender a Torá, e falando, olha, eu estou dando para vocês o manual. O manual para entender é Torá Shebal Pé. Se vocês não forem pela Torá Shebal Pé, vocês vão deturpar tudo. E a Torá Shebal Pé explica lá que foram 3 anjos que comeram, eles se fizeram que comeram. Mas a Torá Shebal Pé chegou quanto tempo depois? Junto. A Torá Shebal Pé foi dada para Moshe Rabbeinu junto com a Torá Shebirtav. Acontece que ela foi realmente, porque ela não podia ter sido escrita, ela era passada de pai para filho. Na época de Rabi Yehuda Hanassi, que foi um grande príncipe do povo de Israel, ela foi de fato escrita e passada realmente como se fosse uma Torá escrita. Mas até lá, Moisés te passou as regras do jogo. As regras do jogo é a Torá Shebal Pé. Você não pode chegar e começar a ler Bíblia sem Torá Shebal Pé. Tá te faltando conhecimento. Pastor Marcelo. O Mirra vai ter que, com muito respeito aqui, data máxima vênia, apelar à tradição oral para interpretar o texto. Claro. O problema, Mirra, é que não há menção de anjo no texto, não há a palavra malar no texto, não há, não é? Veja só, esse ser que aparece aqui... E o que são os Shloshar Nashim? Veinei Shloshar Nashim Nitzavim, tá escrito lá. Olha o versículo lá. Vairá elav Hashem el Avram Belonei Mamre, Vehu Yosef Petachao el Kechom Hayom, Vaisai Navayar, Veinei Shloshar Nashim. Quem são os Shloshar Nashim? Então, vamos lá. Olha aqui, este Shloshar Nashim, que são 3 homens que você está dizendo, né? Ele aparece aqui no versículo, olha aqui, no versículo 2, 16 e 22, no Passuque 2, 16 e 22, são chamados de homens. Mas esse homem também é chamado de Adonai.
No verso 1, no Passuque 1, no Passuque 17, no Passuque 22 e no Passuque 33. Mestre, olha aqui, Mirra, olha. Lot chamou Calma, eles... deixa ele vai concluir. Vai. Adonai é Senhor. Pastor Você Marcelo. sabe que Adonai é Senhor. Mas é o nome do Eterno. Como é que Não você importa. lê o Yud, Kei, Vav, Rei na Torá, Mirra? Não importa. Como é que você lê, Mirra? É assim como você falou, eu não posso ler. Ele não pode pronunciar, Eu você não sabe posso pronunciar. disso, né, Por quê? pastor César? Sei. Ele não pronuncia Tudo o bem. nome do Eterno. Tudo bem, mas Adonai não é o nome do Eterno. Mas o nome aparece aqui. O nome aparece, o tetragrama. O Yod Revav He aparece Não, aqui. peraí, vamos lá, vamos ler aqui. Olha o verso 22. Então partiram dali homens e foram para Sodoma. Porém, Abraham... Deixa ele achar. Não, ele quer me inverter aqui, pastor César. Ele é inteligente, ele é moré. A gente tem que bater nele no bom sentido aqui. Vai, Helena, 22. 22, Mira. Olha aqui. 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraham permaneceu ainda na presença do Eterno, Mirra. Correto. Qual é a história, mestre? Qual é a história? O Deus veio visitar ele porque ele estava doente. Sim. Apareceram... Quem veio visitar? Deus. Deus. Informa mais perto aqui do microfone. Em forma humana. Não. Sim. Veio Deus em forma de Deus para ele e veio visitar ele porque ele estava no terceiro dia de sua circuncisão. Que é o dia que mais dói. Isso. Sei. Veio fazer o que a gente conhece como Bikur Holim. E aí Deus viu que ele estava sofrendo, porque Abraão sempre fez a missão de Arnasat, horrível. E nesse dia Deus fez um sol muito que veio, Yoshev, que Petachaol, que Roma, estava muito quente. Sem interrompê-lo, a nossa audiência é eminentemente cristã. Quando você falar o hebraico... Ah, eu vou traduzir. Você traduzir, você fala fluentemente, senão não, tá bom. O pessoal não alcança essa erudição beleza. de vossa excelência. Abraão estava... Mas quem apareceu? Deus apareceu para ele. Certo. Não vamos discutir em relação a isso. O que está escrito, está escrito. Exato. Deus apareceu, Abraão estava machucado. Então Deus fez para ele Bikur Holim. Visitar as doentes. Isso. E Deus viu que Abraão estava triste, porque Abraão sempre recebia as visitas. Nesse Deus, o Yoshev, ele estava sentado, Petachaoel, na porta de sua tenda, Kehom Hayom, no calor do dia. Certo? Vai, sai. Aí ele estava triste. Deus ele queria tanto fazer Achnasat Orhim, receber bem as visitas. Então Deus trouxe para ele Shloshá Anashim, que são 3 anjos que se portaram como visitas, como homens. Certo. Aí sim, Vaifnu me chama esse versículo que você falou. Vaifnu me chama Anashim. Saíram de lá as pessoas. Vaelchu Sedoma, eles foram para Sedom. Sim. Abraão e Abrão, Odeno, Omed, Lifnei Hashem. Deus ainda estava lá. Hashem. Exato, porque... Hashem. Exato, Abrão chegou para Deus e falou, Deus, espera aí um pouquinho, Isso. porque eu quero receber as minhas visitas. Então a divindade ainda estava pairando sobre ele, esperando para ele terminar de fazer a mitzvah de Achnasat Orhim. Mas como essa divindade, Hashem, apareceu para ele, Mirra? Como? Uma revelação. Não, isso é você que está dizendo. Pelo amor de Deus. O texto diz, Vaierá, apareceu. Mestre, Adonai. A gente pode abrir o Novo Testamento. Sim. Com esses assuntos também de aparições. Ontem eu estava lendo Apocalipse, dessas coisas de aparições. Olha, que aparições, bom. aparições. E eu tenho certeza que você também não vai conseguir me explicar essas coisas de aparições. Eu consigo. Você vai falar para mim que são metáforas, que são negócios e tudo tal. Vaierá, ele apareceu, Deus apareceu. Só que no seu conceito de apareceu, o problema é que o ser humano fica tentando colocar a sua mente limitada e pobre, que é a mente do ser humano, estou incluindo a mim junto aqui. Sim. E tentar entender o que é aparição perante a Deus. Não é a sua maneira de aparição. É uma revelação de Deus que apareceu para Abrão e que Abrão colocou como se fosse stand-by, porque ele queria receber as visitas e depois ele voltou a tomar com Deus. Tanto que qual é a continuação do texto, mestre? Qual a continuação do texto? Um debate de Abrão com o próprio Deus, se vai ou não vai destruir a cidade de Sedom. Ou seja, Deus ainda estava lá falando com ele. Pastor Marcelo, agora sim. Vamos lá, então, agora vamos para Shemot, já está aqui, você falou que foi o Eterno mesmo que apareceu, vamos para Shemot 24, não Fala é? em português, irmão. Livro do Êxodo, desculpa, pastor César. Não, você falou para ele falar, e depois... Sim, capítulo 24, Mirra, note bem, 24, Passuque 9 e 10. E subiram Moshe, e Arão, e Nadav, e Aviú, e 70 dos anciãos de Israel.
e viram o Deus de Israel. Viram. Certo. Sob cujos pés havia como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Eles viram o Deus de Israel. Eu preciso fazer algumas perguntas aqui para você. Você que é um erudito da Torá, deixa eu ver se eu encontro aqui nas minhas anotações. Acho que não estou aqui encontrando. Mas é o seguinte aqui. Diz que Deus, eles viram o Deus de Israel. Se o Eterno não pode ser visto aqui por ninguém, quem que eles viram, Mirra? Pode ser visto. Pode? Dependendo do nível de profecia, ele pode ser visto. E aqui, de uma certa forma, eles não viram o Eterno, porque o Eterno realmente não é visto da maneira como a gente entende de ele ser visto. Eles viram uma revelação e Deus ficou bravo com eles, tanto que em Nadav e Avihu morreram em Hanukkah Mishkan. Na inauguração do Mishkan, eles entraram, tem toda a história lá, que eles beberam vinho, eles falaram leis na frente do mestre deles, eles acabaram morrendo, Deus não ficou feliz, mas eles não viram no seu conceito de ver, mestre. O seu conceito de ver é aquilo que você acha, que é aquilo que a sua íris, os seus olhos. Não é nesses conceitos que eles viram. A Bíblia, ela não foi escrita numa linguagem de povão, que não é o ver que você vê. Ela necessita interpretação. Ele tem que partir para a tradição oral, César, não tem Mas jeito. é isso que eu digo, não é possível você estudar. E eu digo mais, não é possível estudar o Novo Testamento. Eu estudei muito pouco do Novo Testamento, também não é possível estudar o Novo Testamento se você não tivesse uma Torá oral, e vocês não têm. Calma, Mirra. Olha o que diz Even Ezra, diz que viram numa visão profética. Certo. Mas a pergunta é essa: por que o Eterno pediu para subirem ao encontro dele? Porque ele queria... Se viram numa visão, por que o Eterno pede para que eles subam ao encontro dele? Porque o texto enfatiza que Deus não levantou a sua mão para feri-los. Deus convida eles a subirem para ver o Eterno. Olha aqui, Únculos diz assim: isso aqui foi um problema seríssimo na interpretação judaica. Por quê? Porque o texto ele teve que adaptar, pastor César, Únculos, que é um targum de Únculos. Nós dizemos Onkelos, mas o correto é Únculos, tá certo? Correto. Olha o que Únculos teve que fazer. Para não dizer que eles viram o Eterno, eles viram a glória do Eterno. Exato. Foi uma tradução, mas o texto aqui é uma tradução do aramaico para nós, para dizer que Deus é inacessível. Únculos disse assim, eles não viram o Eterno, eles viram a glória de Deus. Mas o que diz a Torá? Que eles viram o Deus de Israel. Outra pergunta, o Sanhedrin, no tratado 38b, diz assim: por que não disse sobe a mim? Por que não disse sobe a mim, Mirra? Isso não parece sugerir que há uma segunda pessoa divina? Olha que interessante. Imagine nós numa conversa, pastor César, e eu digo aqui, numa conversa entre eu e o senhor, diz assim: você precisa pagar o César. Não tem sentido essa frase. Você precisa me pagar. Então, por que o texto, Mirra Gamerman, erudito da Torá, queria eu ter a sua erudição, não disse assim, sobe a mim? O Sanhedrin está questionando isso aqui. O tratado Sanhedrin, que você deve ter aí com muita perfeição, devia ter trago, hein? Não trouxe. Eu quero que você me explique isso. Assim, antes de a gente explicar isso... Deixa eu concluir. Termina. Por que não disse sobe a mim? Disse sobe ao Eterno, pastor César. E aí, o que acontece aqui, Olha aqui. Olha que coisa aqui. Deus não estava se referindo a si mesmo, pastor César, mas a Metatron, o anjo mais poderoso, cujo nome é como seu mestre. Isso é muito forte, porque está falando de outra pessoa divina, porque Deus não pode ser visto. Aí os rabinos judeus explicam assim: Deus não está Hashem, Hakadosh Baruchu, o santo, bendito seja ele, não está se referindo a si, está se referindo a Metatron, cujo nome é como seu mestre. Então, quando Deus disse sobe a Adonai, não era sobe a mim, mas sobe a Metatron. Quem é esse Metatron? Um anjo. Vamos lá. É um anjo. Mas ele é divino? É divino, como vários anjos. E daí? Então pronto. E quando o anjo veio e brigou com Esav, não era um anjo de Deus? Não é também uma revelação de Deus? Não entendo. Yaakov.
Que esse anjo que brigou com o Yaakov não era um anjo de Deus? Era um anjo de Deus, tanto que falou, me solta, que eu preciso voltar pro meu Criador. Sim, é uma parte de Deus. Ali era o próprio Deus, Mirra. Porque o anjo é uma parte de Deus. Aliás, eu digo mais, eu também sou Deus. Seguindo Eu acho que você vai ganhar as contas lá da sua sinagoga. Você falou que você é Deus. Eu vou te explicar por quê. Vai falar que é Elohim. Porque se todo mundo que tem uma partícula de Deus é Deus, que é essa visão de vocês, se todo mundo tem uma partícula de Deus, Mas Deus, eu sou Deus. O cristianismo define isso. O que o cristianismo define? Isso aí chama panteísmo. Panteísmo, tudo é Deus e Deus é tudo. Certo. Agora, isso não é cristianismo, nunca foi. Já falei isso pra você várias vezes. Tá certo. Então por que pro cristianismo ele vocês olham ele como Deus? Vocês dividiram esse Deus em 3. Não, ele não é dividido. Shema Israel, Adonai, Elohim, Adonai Errado. Nós adoramos o único Deus, Mirra. Então, já falei isso pra você várias vezes. Peraí, mas então na sua visão não existe a Trindade? Veja, a Trindade é uma construção teológica. Assim como você está fazendo com a Torá escrita, com a Torá oral, a Trindade é uma construção teológica. É assim, nenhum cristão... Assim como você... assim como você está falando que lá são 3 seres que aparecem a Abraham. Certo. E sempre ele é chamado de Deus. Cada um desses 3 aparece ali o tetragrama. A definição do cristão é um único Deus. Isso. 3 pessoas distintas. Um único Deus. Imagina que você tem um CNPJ com 3 sócios coiguais. É uma única empresa. Certo, mas aí tem 3 pessoas. Mas aí você concorda comigo que se eu tenho um CNPJ com 3 pessoas debaixo do CNPJ, então você tem 3 diretores que podem opinar. 3 iguais, exato. Que podem opinar em cima desse CNPJ. Mas uma única empresa. Não importa. Então quando você vai num lugar e fala uma empresa, é uma empresa. Então se eu tenho uma empresa com CNPJ, mas eu tenho outro diretor que está abaixo desse CNPJ, ele pode opinar, dependendo de, claro que a porcentagem de sociedade... Eu estou dando um exemplo, na religião claro, né, na religião judaica isso é idolatria. Na religião judaica isso é idolatria. Se você divide a divindade, isso é chamado na linguagem shituf. Então, mas não divide a divindade, é isso que eu estou falando. É uma única divindade. Aí para mim é difícil mas de entender. Mas aí não é o tema, vamos voltar pro tema. Bora. Que é sobre quem apareceu ali, por exemplo, em Êxodo 24, 10 e 11, eu acho que complica mais sua situação no 10 e 11, na minha opinião. Vamos lá, Êxodos. Passou 24, 10 e 11. E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, certo, como parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram. Exato. E beberam. É muito forte viram esse texto, Deus, comeram e beberam. E aí? Eles viram a Deus, eles viram uma revelação de Deus. Não, isso é uma interpretação sua, Mirra. É o que está escrito aqui. Viram, não está dizendo que foi uma revelação. Revelação foi um Targum de Onkelos que disse para não ver a Deus, que Hashem, Akadosh Baruch Hu, o nome dele é santo, não pode ser visto. Então, e aí expliquei que viram Metatron, então, tudo bem, cujo nome é Yahvé. Metatron era chamado de Yahvé. Anjo de Deus. E não, é o próprio Deus. Tudo bem. Então pronto. Então, mas isso faz o que você acabou de falar. Se o Metatron é o próprio Yahvé? Não, o Metatron... Então são 2 pessoas. Não, duas pessoas. O Metatron não é o próprio Deus. Metatron é um anjo de Deus e isso representa uma revelação de Deus. Mas era chamado de Yahvé? O que quer dizer a palavra Yahvé? Desculpa. É o tetragrama. YHWH. Não, tá aqui, Mir. Depois você vê. Você tem aqui o Talmud. Tudo bem, o fato que o... agora o Talmud não cabe agora? Claro que cabe. Na verdade, eu acho um absurdo as pessoas que não acreditam no Talmud usarem o Talmud contra os judeus. Se você... Eu tô falando com judeu, não tô falando com americano. Eu não posso usar o Novo Testamento. Você quer que eu use o Novo Testamento pra você? Não, óbvio que Se eu usar o Novo Testamento, você sai daqui agora, amiga. Não, é óbvio que o Novo Testamento pra gente não é nenhuma referência. Então... Mas o que não pode acontecer são as pessoas que nunca estudaram Talmud na sua ordem cronológica ou estudaram... Mas eu sou estudante, você sabe disso. Eu sei. E você chegar e pegar um trecho do Talmud e falar assim, olha, ele viu o Na verdade, eu queria pegar o gancho daquela coisa lá atrás que a gente estava falando, que eu acho que cristãos, eles cortim, eles gostam de picotar. Não. Toda hora eu me deparo com um cristão,
Rabino, Isaías 53, Zacarias 9 e tudo tal. É muito comum a prática de cristãos picotar trechos, e vinha para os judeus falar, tá vendo? Daquele trecho lá eu vejo que Jesus é o Mashiach, ele é o Deus e tudo tal. Não dá, você precisa estudar. Olha, quem maior do que Maimônides? Sim. Maimônides. E Maimônides, você concorda que estudou toda a Torá escrita? Concordo. Toda a Torá oral? Um erudito. Muito bem. Reconheço. O que eu preciso é dele. Sim. Maimônides, que foi considerado um dos maiores legisladores do judaísmo, porque ele passou por toda a Torá escrita e toda a Torá oral, escreve claramente, Jesus não é Mashiach. Então talvez você vai se apegar agora num texto de Metatron, baseado na Gemara em Sanedrin, vou ficar te devendo estudar sobre o Metatron e tudo tal, mas eu não preciso mais provar pra ninguém que Jesus não é Mashiach, uma vez que Maimônides, conhecedor de toda a Torá escrita... E mas toda eu estou provando que é. E toda a Torá oral só porque eu não tenho conhecimento dele? Que Jesus não é Mashiach. Eu trouxe os Maimônides aqui. Mas eu tô provando que é. Maimônides, você só pode falar da Torá escrita se você estudou toda a Torá oral. Maimônides é a maior, não posso falar maior, uma das maiores lideranças judaicas do que diz respeito ao estudo da Torá oral. E Maimônides escreveu, Jesus não é Mashiach. E o que vai... Suponhamos, mesmo que eu vou como você, agora, que Deus é um formato de perna, de braço. Quem estava lá? Jesus? Pergunto ao nobre rabino. Mas o Maimônides também não estava. É? Moshe Maimônides, você fala o Rambam. Isso, é. Ok. Não, mas eu tô perguntando. Não, calma aí. Rambam. Okay. Rambam. Ok. Ele estava lá? Não, ele não estava lá. Então que autoridade ele também tem? A autoridade dele é técnica. Eu particularmente reconheço. Aliás, em hebraico tem uma frase que fala de Moisés a Moisés. Exato. De Moisés a Moisés não há como Moisés. Mas ok. Porque ele é uma autoridade? Porque um homem que passou por toda a Torá escrita, toda a Torá oral, e inclusive pelo Novo Testamento. Sim, mas ele é infalível? Não, onde está escrito isso? Pronto. Aonde está escrito, peraí, aonde está escrito que um homem que sabe toda essa Torá é infalível? Sim. Não existe, o infalível é só Deus. Sim. O que eu não posso conceber como um judeu estudioso também, é que cristãos vão... eu achei uma Gemara em Sanedrin, eu achei um passuco isolado em Isaías... Mas eu tenho que vir aqui preparado para debater com você, Mirra. Não, eu sei, mas eu tô falando onde... Mas ele nem citou Isaías ainda para você. Não, eu sei que vai. Você tá falando de... O que algumas pessoas já falaram para você. Ele que tá, pastor agora, César, cortando. É um problema citar, por exemplo, um texto de Isaías para você? Não. Ou de Zacarias? Não. Então a gente pode se debruçar em outros textos, certo? Claro. Então, beleza. O que eu tô querendo dizer que é problema é você picotar a Bíblia desse jeito e falar assim, olha, daquele lugar lá. Você não pode picotar a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia inteira escrita, a Bíblia inteira oral, e aí sim você pode... chegar em cima do Rambam, né? Porque tudo que o Rambam escreveu tem provas. Aliás, você sabia que os livros do Rambam foram muito censurados pelos cristãos? Os cristãos apagaram por muitos anos os livros do Rambam. Mas não só do Rambam, mas de o próprio vários outros. Vocês também, Mirra, com todo respeito, né, na Idade Média, deixaram de ler as Haftarot de Isaías, capítulo 53, que vocês nos, abre aspas, acusam, Zacarias, capítulo 9. Vocês deixaram de ler também. Então, e aí vocês traduzem lá, que vai ser, acho que, o objeto aqui do segundo tempo do debate. Que é o povo de Israel. Que é o povo de Israel. Só que Israel pode purificar Israel, Mirra? Israel pode purificar Israel? Se o leproso lá de Isaías 53 é Israel, Israel pode fazer expiação por si só? Exato. Não tem como. Bom, vou pro intervalo e a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Uma
Uma conversa entre amigos é sempre muito boa. Receber amigos e ter um bate-papo descontraído para falar das experiências com Deus é maravilhoso. Aqui na Musical, toda semana temos um tempo para isso. No Conversa Entre Amigos. Acompanhe o programa Debates e saiba quando vai rolar essa conversa por aqui. Musical FM, mais unidade cristã. Uma conversa entre amigos é sempre muito boa. Receber amigos e ter um bate-papo descontraído para falar das experiências com Deus é maravilhoso. Aqui na Musical, toda semana temos um tempo para isso. No Conversa Entre Amigos. Acompanhe o programa Debates e saiba quando vai rolar essa conversa por aqui. Musical FM, mais unidade cristã. Olá, meus amigos da Musical FM. Aqui Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e tô aqui para dizer para vocês da minha satisfação dessa sexta-feira às 11 horas estar no programa falando de todos aqueles assuntos que impactam diretamente na sua vida, como, por exemplo, as pautas recentes do governo Lula em favor de aborto, legalizar as drogas, isso daí, mudança de sexo e muito mais. A gente se encontra daqui a pouco, às 11 horas dessa sexta-feira. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Conversa Entre Amigos. Musical FM. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o nosso programa de debates e a Faculdade Teológica Bethesda está oferecendo a você uma condição, a condição de participar da Escola de Pregadores, um projeto que forma homens e mulheres para pregar com autoridade, com profundidade, com segurança. E essa capacitação é uma capacitação de um ano, e você, ao invés de pagar todos os 12 meses, né? 12 meses, o valor é R$100, você paga menos, é metade, né? Na verdade. Você vai pagar R$495 em 3 parcelas de 165. Então, ao invés de pagar 100 por mês durante o ano inteiro, você paga 165, só 3 mensalidades. Pode fazer na calculadora aí que você está ganhando bastante, tá? Menos da metade do valor é o preço que você vai pagar. Agora, fez a inscrição, uma vez que a inscrição está feita, você vai ganhar acesso a um outro curso, o curso de formação à narrativa bíblica. Curso de formação em narrativa bíblica. Então, se você tem interesse em mais profundidade, mais propriedade, mais segurança, então vem com a gente. É só me chamar pelo WhatsApp, de qualquer lugar do Brasil, do mundo. É só chamar pelo WhatsApp. O WhatsApp é 011 990 07 6844 99007 99007 6844 9007 6844. Primeiro você salva o nosso número aí, 99 007 6844 99007 6844. Salvou? Ok, chama lá e diga: eu quero fazer a Escola de Pregadores. O pessoal vai te atender, vai mandar o link para você, você faz o cadastro via link, você aperta o botão, faz o cadastro, né, e já começa a estudar. WhatsApp 990076844. Então, se você pode investir R$168, então é só participar. WhatsApp 990076844 990076844. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates, que fica mais legal na hora do intervalo do programa, mas como a gente não pode transmitir, então tudo bem. Então volto aqui, Mirra, vai, manda.
Veja, no primeiro bloco, Chega mais pertinho o aqui. pastor Marcelo me veio com versículos da nossa Bíblia. E ele fala pra você, pastor, que o Mica vai ter que se ater às interpretações. Ele não vai acabar saindo das interpretações do refúgio à Torá oral. Eu fico me perguntando, do pouco que eu já li do Novo Testamento, como você vai fugir de interpretações quando, de um lado, vocês concordam que Mashiach quem tem que vir do rei Davi, mas não se sabe muito bem a genealogia do lado de quem é o pai desse homem, de Jesus Cristo. Porque no comecinho da Bíblia de vocês é uma genealogia, em Lucas, não é, acho que não sei aonde que é a outra Mateus e Lucas. outra genealogia. Quem é o pai desse homem? Ao mesmo tempo, ele não tem pai, porque ela concebeu do Espírito Santo. Vocês concordam que a Torá ela é eterna? Tem uma coisa chamada Lemishpechotam, Lebeitavotam, que a Torá ela rege a sequência através de famílias por pai, ou seja, o útero é da mãe, mas a sacerdotice vem pelo pai. Então, Jesus Cristo não tem pai, porque ele é de uma mãe virgem, mas ao mesmo tempo ele tem sim pai. A genealogia ela é meio estranha, porque ela muda depois na Bíblia. Então, como ele pode ser Mashiach, se não é bem explicado como ele é descendência de Davi, mestre? E se não há uma contradição, que de repente aparece uma genealogia, de repente aparece outra genealogia? Ok. Pastor Marcelo. Bom, vou responder com o próprio profeta Navi Isaías, né, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá. Muito a bem. virgem, Olha aí. a alma. Calma, você fez a pergunta. Vamos eu lá, vou responder depois. Calma, porque o que está acontecendo contigo, meu Não, amigo? Alma não é virgem. Lógico que é. Lógico que eu vou te provar. Termina, eu vou provar que não Ok, não é virgem. Não. Quando Eliezer... Vamos abrir ele. Calma, quando Eliezer, Abraão chama Eliezer para buscar uma moça, acho que Bereshit 23, 43 diz alma. Quer dizer que Isaac... 24, 43. 24, 43 é alma. Quer dizer que Rebeca não era virgem. Rebeca era virgem, mas a palavra alma não quer dizer virgem. Eu vou te provar por quê. Vamos lá. É alma lá, é alma. É alma. Gênesis 24, mas então é a mesma palavra aqui, Mirra. Mas o Targum... Vai partir pro Targum não é agora. o Targum, porque alma não é virgem. É virgem. Alma... Então, O que é alma? É jovem. A Torá, quando quer chamar de virgem, ela sabe. Tá. A gente não precisa ensinar a Torá a ensinar a virgem. A Torá, quando ela quer chamar a virgem, ela fala betulá. Essa é a palavra para virgem. Aí o que não pode? É os cristãos, virem para judeus Sim. e ensinarem pra gente hebraico. Não, ok, não estou ensinando, Vamos lá. mas Bereshit 24, 43, Vamos lá lá. usa alma. Alma. E a pergunta que surge é o seguinte, Rivica não era virgem, Mirra? Rebeca era virgem. Por que não usou Betulá aí? Mas a Torá usou. Não, Aonde? Vamos lá. não, é alma. É alma. Vamos lá, vamos Verso lá. 43. Calma, deixa eu abrir aqui meu texto. Tá, desculpa. Enquanto isso, pessoal, sigam Marcelo Hebraísta no Instagram. Marcelo Hebraísta no Instagram. Pastor César, me permita, enquanto Mirra acha, nós estamos com uma audiência fora do comum para todo o Brasil e o mundo. E eu quero pedir você que está no YouTube, você que está nas mídias sociais, sigam Marcelo Hebraísta no Instagram. Eu vou fazer um merchan rapidinho aqui. E esse meu livro inédito que eu escrevi, A Fascinante Cultura Judaica, está disponível para você, onde numa genealogia, na primeira genealogia da Bíblia, eu falo do Mashiach, não é? Adão, Sete, Enosh, Canaã, Mahalalel, Jared, Enoque e Matusalém, onde forma uma profecia do Messias. Ao homem é apontada a mortal aflição, mas o Elohim bendito descerá, ensinando que sua morte trará ao desesperado o conforto, o descanso. Vamos lá, Mirra. Bereshit Havdalet, Gênesis 24, versículo Tetzain. Verhanara, e a jovem, Tovat Maré, ela era muito bonita. Betulá, ela era virgem. Veish lo yedá, e nenhum homem conhecia ela. A Rashi até pergunta se ela era virgem, óbvio que nenhum homem conhecia ela. Sim. Rashi explica que ela era virgem do lugar da virginidade. Veish lo yedá, ela também não manteve outros tipos de relações sexuais que é possível se manter. Muito interessante, a Torá aqui também podia falar Verhanara, Mas aí alma. aparece alma.
Não, Betulá, Veanará, Tovat, Mare, Meod, Betulá. E o 43, Mirra? Mas tudo bem, lá a Torá usou uma outra linguagem para a palavra Vehanará. É um sinônimo da palavra Vehanará. Os cristãos, ao longo da história, mudaram a nossa tradução. Não mudamos, e de Almá Mirra. colocaram virgem. Não mudamos, peraí, Mirra. vamos lá, vamos definir. Porque um tá certo, outro tá errado. Esse negócio de, não pode ensinar o cara a língua. Não, peraí. A língua, ela tem que definir uma palavra. Por exemplo, lá em Joel 1:8, eu acho que resolve essa questão. Vamos lá, Joel. Yoel. Isso. Joel 1:8. Lá tá dizendo assim, ó. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade... Como a virgem? Que tem marido. Lá é Betulá. E agora? Se Betulá é virgem, eu tô colocando aqui como virgem, né? Lamenta com a Betulá que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Achou aí o texto? Não, eu tô procurando aqui. Yoel, Tudo bem. capítulo 1, Ele passou pode- que ele pode 8, achar, pastor pode achar. César. Isso, ele pode achar aí. Eli Kibtulá, virgem. Sim, Betulá. Então, Betulá é virgem. Como ela é virgem, tem marido? Não, o senhor está defendendo que Betulá é virgem, certo? E Almá não. Então, o senhor está defendendo que Almá não é virgem, Não. é jovem. É jovem. E que Betulá é virgem. Correto. Como é que em Joel 1:8 tem uma Betulá que tem marido? Kibtulá alba... Olha o negócio de Vassu. Eli, meu querido Deus, Kibtulá, como uma virgem, Hagurat Sak, vestida de uma roupa de luto. E o marido dela? Albal, Neura, sobre o seu O marido. que é bala? Marido. Então, se ela é virgem, como ela tem marido? Qual o problema? Eu casei com uma virgem. Sim, mas aí, aí entra Qual na é o lei da problema? contradição, Não Mirra, é uma lei da querido. Mirra, contradição. mas aí se ela é Betulá, ela não Se tem ela é marido. Betulá, ela não tem marido, Veja Mirra. só, isso aqui é uma profecia em que ele diz, Eli, Kibtulá, ela é como uma virgem, ela é como, não tá nem tu Betulá, ela é Kibtulá albal neorea. Tá bom. O que uma coisa não é, virgem é Almá, Almá não é virgem. De qualquer forma, você não me respondeu, mestre. Você não vai precisar me interpretar? Eu não tinha respondido? Tô te respondendo com Isaías 7,14. Você não tá aceitando? Mas qual é a genealogia desse homem? Qual é a genealogia? Sim, Você ele tá- vem de Avraham, Avina. É só ler Mateus capítulo 1. É, Você mas- quer que eu leia? Não, Mateus não, eu capítulo 1 já pra li você? Mateus, mas O que diz lá? Mas em Lucas tem outra genealogia, não tem? Sim, mas uma é ascendente e outra é descendente. E como funciona Que isso? culminam entre si. Agora, a genealogia é a que nós mais aceitamos, não que Lucas não tenha a sua aceitabilidade, é a de Matitiah, por quê? Matitiah escreve para a comunidade judaica, tanto que nem usa o nome de Deus. Usa assim, Malhut e Hashamayim. E como pode Não ser é? que um homem é filho de uma virgem e ele é descendente de Davi? Como? Então, vamos explicar isso aqui. Já até fiz aquela pergunta para você, vou voltar nela. Vamos lá, pastor César, eu vou pedir que o senhor abra o texto original. Ishayahu 9, versos 6 e 7. Aqui está falando do Mashiach, não é? Sim. Eu vou pedir para o senhor abrir, pastor César, que eu quero mostrar uma curiosidade Um inédita menino desse nos texto. nasceu, Isso. um filho Sim. se nos deu, o governo está sobre seus ombros. Isso. E o nome Seu será nome será maravilhoso, Aviad, conselheiro, Deus Pedeuetz, forte, El Gibor, Pai da Eternidade. príncipe da paz. Agora, você vai para que se aumente. Calma, Mirra, deixa eu falar. Deixa ele fazer o argumento dele pra você entender. vai lá. Note que a palavra aumente, pastor César, está estranhamente escrita. Marbê. Lemarbê, você percebe que a segunda letra é um mem fechado. Deixa eu achar aqui o texto original. E o mem fechado só é usado no final da palavra. Vê se na sua Bíblia que está aí, vê se está o mem na segunda letra fechado. Isso é inédito na Torá. Certo. O que você quer dizer com isso? Calma, que é algo inédito. O Mashiach que vai nascer, ele não vem pela concepção humana. Você sabe, você é um erudito da Torá, Certo. sabe que o mem, por exemplo, gam também, o mem é final. Certo. O mem está na segunda letra. E tá com o mesmo sofite. Isso. E olha, esse calma. passuca, eu até já ia marcar Calma. porque eu não sei muitas explicações sobre o Mem Sofita, eu ia marcar um encontro com um rabino que falou pra você que vai te explicar, mas eu não entendo de onde você vê que Jesus é Mashiach desse passuca. Onde está isso nesse Mas passuca? o verso 6 não está falando do Mashiach, Mirra? E daí? Onde está isso que Jesus é Mashiach aqui? Não é? Está falando dele aqui. Aliás, Ishaiah, metade de Ishaiah tá falando sobre Ok, Mashiach. E então aonde? a Aonde? pergunta retórica, já que você não quer aceitar esse mem na segunda letra, Não aceito, de tá algo aqui. sobrenatural, que Mestre, eu isso é aceito, tá? inédito.
E daí, aonde se vê que ele é Calma, Mashiach? eu vou explicar aqui. Deixa eu achar minhas anotações aqui. Mas tudo bem, então ele vem da virgem e tudo tal. E como eu vou explicar pro meu filho que ele é descendente de Davi? Como eu vou explicar que ele não é descendente de Davi? Lógico que é. Porque ele é o Mashiach, Ben David. Como ele é Mashiach Ben Sim. David se ele não tem pai? E qual o problema? Veja só, você concorda que Jesus falou pra todo mundo que nem um Yud da Torá vai ser mudado? Sim. Certo. A Torá falou que ele vai ser Ben David, ele vai ser filho de Davi, da geração, da semente de Davi. Isso. Ele não é da semente de Davi porque ele não tem semente, ele não tem sêmen. Ele veio de um Deus. Como você quer que eu explico pro meu filho que o próprio Jesus vem na Bíblia e fala, não vai mudar um Kot Shel Yud, um pedacinho do Yud não vai mudar. Da mesma forma que ele pode perguntar como é o Eterno abriu o Yansuf soprando das suas narinas. Deus tem nariz, Mirra? Não, óbvio que não, mas Então. Deus fez um milagre. Milagre não se explica. Pronto, dá a mão aqui. Dá a mão aqui. Mestre, Milagre não se explica, Mirra. Aonde tem um milagre, quando o próprio Deus vem e fala assim, Mashiach é descendente de Davi, por pai. E agora eu tenho que explicar pro meu filho que não, esse bebê não tem pai, ele não tem sêmen. O sêmen é de Deus, que Deus não tem sêmen. Mas o sêmen é de Deus. Olha Como aqui. eu explico isso pro meu filho? O mem fechado representa o útero fechado. E o mem fechado, pastor César, Então representa o masculino, que não tem aqui. É isso, ele não tem zero, não Pronto, tem. acabamos de achar Calma, que você também interpreta a Bíblia. Não é só Sim. eu. Quando eu falo vaierá, você me chama de interpretador. Agora você está interpretando. Você agora está interpretando um mem fechado e não responde a minha pergunta. Como eu vou explicar para os meus filhos que o Mashiach tem que ser Ben David e ele não tem sêmen? Esse homem não nasceu de um sêmen. Então, eu que faço a pergunta retórica. Há algum homem na tradição judaica chamada de El Gibor, de Deus forte? El Gibor é um adjetivo para Deus. El Gibor. Então, Deus há algum homem na tradição judaica chamada de Deus forte, Mirra? Não, é um atributo para Deus. Então pronto, isso se cumpre em Yeshua, ele disse. Porque em Yeshua Porque nós só temos 3 opções. Ah. Se ele disse, um profeta pode mentir? Pode? Ele não pode mentir. Não pode, O profeta ok. não pode mentir, Então senão a gente vai cair em Deuteronômio. Isso. Exato, certo. Então vamos lá. De Yeshua nós temos 3 caminhos. Ó. Se ele disse ser quem ele não era, ele é um mentiroso. Ok? Correto. Então ele não pode ser. Bom, pra mim ele foi um mentiroso. Calma. A gente já não ok. começa aqui, mas tudo bem. Vamos respeitar. Se ele disse, ou se ele pensou ser quem ele não era, ele é um louco. Agora, se ele disse ser quem ele é, o Mashiach, ele deve ser seguido, Mirra. Mas, gente, se não pode mentir. Você me fez levar o número 3, mas eu já não concordo com você no 1 e no Então, 2. não, calma aí. Mas é que assim, o 1 começou lá no Alma. Você usa um argumento que Alma não é virgem. Não é. Embora toda vez no Tanar que a palavra Alma aparece, é virgem. A tradução de É Alma só você apresentar é jovem. Não, é só. Então, apresenta um onde essa jovem não seja virgem. Elem é a palavra jovem. Tá, Alma ok. no feminino Ok, é jovem. Ok. Apresenta uma vez onde a palavra Alma aparece, onde a jovem não seja uma virgem. Porque na Rebeca, ela era virgem. Tudo certo? bem, Virgem. tudo bem. Porque aí, quando você diz, não, a palavra é Betulá. Aí eu te apresentei Joel 1,8. Só que não dá pra sair de Joel 1,8. Tudo bem, lá tá escrito Kibtula, é como uma virgem, não Ou tá seja, escrito Betulá. não, é que você pegou só esse Ki Betulá. Mas olha só. Como Betulá. Calma aí, o argumento é assim, ó. Lá em Joel 1,8 tá dizendo assim, ó. Lamenta, Israel lamenta, como uma virgem lamenta pelo... Uma virgem não, como uma Betulá lamenta pelo seu marido. É, uma mulher que se apressa. Olha só, é uma Entendeu? lamentação de uma mulher que está entrando nas suas núpcias. Ela é virgem e ela tá falando assim, como se fosse uma virgem que ela queria casar, ela queria ter relações com seu marido e ela continua sendo uma virgem. Lá, lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco. O texto descreve um lamento que é como se fosse daquela velha, uma mulher Betulá, Veja. que tem marido é. e é viúva. Lá, Betulá é viúva. Sim, porque ela perdeu o marido, é uma Então, lamentação. como ela pode ser Betulá e viúva? É muito simples. Não, como ela pode ser virgem e viúva? Muito simples. É. É uma mulher que entra no seu palio nupcial, cai uma bomba atômica e mata seu marido. Ela continua virgem. Qual é o problema? Isso é uma lamentação em que está se dizendo que o povo de Israel é como se fosse como uma virgem que não conseguiu chegar ao carinho Eu do seu perdi marido. o time aqui, eu tenho que fazer um intervalo de 1 minuto. Então,
1 minuto aqui para virada nem de horário. Nem minhas perguntas? Mas eu não disse que acabou seu tempo. Só tô dizendo que eu tenho que fazer uma vinheta de 1 minuto. Eu volto aqui para te apertar. Vai! Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. Para você, meu irmão, minha irmã, que está agora acompanhando a Musical, está sofrendo com muitas dores crônicas, você precisa do magnésio quelato, que vai tratar a causa da sua dor e vai te dar mais energia e mais disposição. Ligue agora, 0800 591 1137, 2 presentes para você e aquele prazo para você começar a pagar no carnezinho lá no mês de outubro. É só ligar agora, 0800 591 1137. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Voltamos. E a pergunta que eu tinha feito aqui, que ele falou que estava respondendo, mas aí teve que... é Joel 1,8. Joel 1,8, lá aparece Betulá. Mas Betulá lá é uma viúva. Não é uma virgem. Exato, porque... Calma aí, é uma viúva. E essa viúva perdeu o marido e por isso ela está de luto. Ela está chorando porque ela perdeu o marido. E a Bíblia diz que ela perdeu o marido que era marido dela desde a mocidade. É só ler o texto lá que vai complicando a situação. Você fala, acabou de casar e caiu uma bomba lá e matou. Não. É o marido dela desde a mocidade. Ela perdeu. E essa mulher é chamada de Betulá. E como você disse que Betulá sempre é virgem, aí aqui tem um problema, porque é uma mulher que não é mocinha, novinha, sim, que tem um marido desde a mocidade, que ela perdeu esse marido e que esse marido morreu e por isso ela está em lamento. E Israel está em lamento como essa Betulá. Aí como é que... Para mim é indefensável. Vocês não podem pegar um versículo dos profetas... Então, eu vou te passar. E aí, totalmente metafórico. Então, eu vou concluir o pensamento, porque aí você trabalha com todo o argumento, certo, entendeu? Então, o Betulá lá é uma mulher de meia idade, que era casada desde novinha, perdeu o marido e é chamada de Betulá. Como ela pode ser virgem? E aí, fechando o argumento, Alma. Alma na Bíblia, que eu me lembre, de Gênesis a Malaquias, sempre é virgem. Aí mulher disse, jovem. É jovem. Então tá bom, apresenta um onde a mulher é jovem e não é virgem. Mas eu não preciso te trazer que Alma é virgem, porque a Torá também sabe. A Torá, quando quis dizer que ela era virgem, falou, eu mostrei pra vocês, isso lá, Anará, Betulá, Veish, Loyedá. Aqui são profecias. Se você me traz uma história, é uma coisa, mas uma profecia, onde o profeta está dizendo que é uma lamentação, que o povo de Israel se parece a uma virgem, lamentando pela perca... Perca? Qual é a palavra? Pela perda do seu marido. Qual é o problema? Uma mulher pode entrar no seu palio nupcial, cai uma bomba atômica e destrói o seu marido. Então ela perdeu o seu marido, o amor da sua vida. Desde a mocidade. Desde a sua mocidade, o seu eterno namorado. Isso é uma profecia. O que eu não posso conceber, cristãos ficam picotando todos os tipos de pedaços de Yeshayahu, de Zacarias, e de Yoel, e de Daniel, e tudo tal. Ah, Daniel, lindo, nem começamos Daniel, né, mestre? Você vai achar de Daniel, que Daniel profetizou, não, e que calma, cai muito bem, mas o próprio Daniel escreveu que o Ketz é Hatum. Ele é misterioso, é uma coisa que você não consegue... Mas ele não usou Daniel ainda. Nem chegamos, já tô me... O que eu não posso conceber é que vocês usam pedaços dos profetas assim, e vocês nem estudam a Bíblia. Você é um cara estudioso, eu sei que você é um cara estudioso, tudo tal, mas não dá pra você ficar pegando profecias e em cima disso vestir em cima do Jesus. Não dá pra fazer isso. Ô, Mirra, outro texto aqui, pastor César, que eu me lembrei agora, que fala de Alma. A minha pergunta Alma... você não me respondeu. Lógico que respondi, eu não posso responder conforme você quer. Citei aqui Isaías 7,14, citei Yeshayahu, o pastor César fez um argumento que você não está aceitando também. Jesus era perfeito? Perfeito. Como pode na Bíblia dele falar que Jacó foi enterrado em Shechem? Jacó não foi enterrado em Shechem.
Mas onde está isso? Tá, no Novo Testamento? No Mirra? Novo Testamento, isso que Jacó, a família de Jacó desceu em 75 pessoas. Porque estava usando o Pentateuco samaritano. Olha, Aí eu tenho uma resposta. Então erraram. Não. Erraram. É uma forma de usar alguns autores, sem nenhum problema. Você não tem diversas interpretações na Torá? Não, mas isso já não é interpretação. Não, sim, Mirra. Quantas almas desceram pro Egito? 70. Na tua Bíblia está 75. Não, 70. Que Jacó foi enterrado em Shechem. Jacó não foi enterrado em Shechem, foi enterrado em Merata Macpela. ok. Aí eu vou te falar qual a diferença entre a minha Bíblia e a sua. Sabe qual a diferença? A minha Bíblia foi escrita em tempo real. Nós estamos live aqui, ó. Não estamos live? Sim. Não dá pra alguém dizer que eu não fiz assim, ó. Ó, tem que estar me vendo. Não fiz. A sua Bíblia foi escrita 100, 200 anos depois, e nem sem precisar, por alunos. A partir de um momento que uma Bíblia, que é um documento perfeito, é escrito 100 ou 200 anos, ela é falha. Vamos Ponto fazer um final. debate sobre Se isso? Se eu sou um moré e 100 anos depois um aluno meu começa a escrever coisas sobre mim erradas, eu vou me girar no túmulo. Ok, vamos fazer um debate sobre isso. O debate aqui é se Yeshua é o Mashiach. Olha o que diz Shir Hashirim, abra aí, você que é um especialista, capítulo 6, verso 9. Cantares, tá, pessoal? Isso, desculpa, Cântico dos Cânticos, 6:8. Leia aí, você vai ver, novamente, que aparece a palavra Alma para virgem, não é Betulá. Não, toda vez que eu me lembro. Cântico dos Cânticos, porque não diz, você é o estudioso da Bíblia. Toda vez. Porque não diz Shir Hashirim 6 e o Passuque 8. Lê, com essa voz bonita aí que você tem. Eu queria ter a sua leitura, a sua capacidade retórica. Não, calma, esse é o 8, vê. Shinair kederarechelim shealuminah rachza shekulah matibod shekulah enbaem. Onde tem a virgem aqui? Não é o verso 8? Cantares 6, 8? O veito. Alma, Shishim hema melachot ushmonim pilakshim valamot en mispar. Almot. Almot, Almot, é que é Alma e tá no plural. É, plural. Almot. A virgem, achou a virgem. Então. Pronto, Jesus é Mashiach. É assim que vocês funcionam, cara. Vocês pegam um versículo. Não, Mirra. Nós estamos Vamos lá. argumentando que Alma é virgem, Mirra. Você não que tá assim, entendendo, ele não tá exatamente. entendendo, Não, pastor ele entendeu César. sim. Alamot en mispar. Você é um cara inteligente, Alamot Mirra. en mispor Rashi trazus le mishpechot arbe. Ah, Famílias. então, a interpretação dele quer dizer que Almot é famílias, Mirra. É famílias. Que a Alma não é virgem. Não, família é Mishpahá, Mirra. E daí? Rashi errou. Uou. Errou. Então o Rashi errou. Certeza o Novo Testamento errou. Quando, Tá ok. quando é 70 famílias que descem pro Egito, vocês falam 75. Já te expliquei isso, mas tudo bem. Vamos lá. Mas como que o Urashi, que é o profissional da leitura, né? Vamos falar cá entre nós, errou quando um cristão que não fala hebraico que nem Urashi fala que Alamot é virgem e não é. Mas não é o plural de Alma, não é Alamote, Alma é jovem, Alamot são juventude, é família. Ele É. não aceita, viu, César? Ele não aceita. Mas como tudo bem. Como eu posso aceitar? Nós estamos citando o texto fui- bíblico. Aí você vai para a interpretação de Rashi, coloca Rashi num pedestal de ser o suma supro. Mas é óbvio. Mas, ó, pelo amor de Deus. Por que o Urashi pode ser? Ah. Quando você vem falar pra mim das interpretações. Só porque ele é um intelectual e nós não somos. Nós Se estamos você aqui. viesse falar pra mim que você tem uma Torá Shebalpé, que explica os 75, 70, eu falo, eu preciso estudar essa Torá Shebalpé. Urashi, como Maimônides, se estudou toda a Torá Shebirtav, toda a Torá Shebalpé. É infalível ele? Não é infalível, Ah. eu nunca tirei essa palavra da minha boca. Sim. Ele é um ser humano que morreu. Aliás, eu tanto A considero cidade de ele Troyes, na falível, França. eu tanto considero o Urashi falível que ele morreu. Mas o seu indivíduo, ele acha ele indivíduo que pra você ele não morreu. E se morreu, ressuscitou. E você não crê? Não. Então você não crê em Daniel capítulo 12, versos 1 e 2? Eu creio no que Daniel tá falando, mas eu não então- creio que seja Jesus. Eu não creio que entendi. seja Jesus. Veja, você tá me trazendo a prova de Daniel. Lá em Daniel tá escrito que ele vai ter vida longa e ele vai ter filhos. Jesus teve filhos? Não. Pronto, então você também não acredita em Daniel. Olha só, você não... Em Daniel tá escrito também... Aliás, em Ishaiah, que vocês trazem Nun Gimel, a continuação de Ishaiah Nun Gimel tá escrito Yarich Yamim, eu não sei, não lembro o passo, que ele vai ter uma semente, esse 11. composto Mashiach, É capítulo 11, não é? não lembro, e que ele vai ter vida longa. Até onde eu sei, Jesus Cristo não passou dos 30 e poucos anos. Mas ele continua vivo. Aí você é o interpretador. Então eu posso Você tá interpretar e você, quando eu peço a sua interpretação, não pode? Óbvio, mas eu também. Ó, mestre, veja só.
A Torá... A Torá... Ani tá ali de Catã. Atá, moregador. Veja, a Torá dá o direito de interpretação. Traduz o que eu falei. Eu sou o grande mestre, ele é o pequeno. Não é verdade. É verdade, é verdade. Também, eu sou pequeno. A Torá dá o direito de interpretação, tanto que a Torá Shebal Pé é a interpretação da Torá. Você pode interpretar. O que você não pode fazer é ficar pegando trechos dos profetas sem você ter estudado essa Torá interpretativa. Nós estamos concatenando, Então, Mirra. vamos lá. A gente vai ter que fazer... uma live falando de toda a Torá Shebal Pé, que fala sobre o assunto de Mashiach, antes a gente começar a ficar picotando versículos. Sem problema. Então, mas você fala sobre picotar versículos, né? Não é isso que você está fazendo? Quando você apresenta... Então, ouve. Quando você apresenta, por exemplo, que lá na Torá tem 70 pessoas lá que foram para o Egito e na Berit Hadashah aparece 75. Não é isso que você está fazendo? Mas isso é interpretação? Isso é um dado. Isso é um então, dado. Então, posso trabalhar o dado. Calma aí, posso trabalhar o dado. Mas não é isso que você está fazendo? Não, eu tô falando um dado histórico. Se você falar pra mim que o Pelé viveu em 1500, eu vou falar assim, desculpa, isso não é interpretativo. O Pelé morreu agora 1 ano e pouco atrás. Não dá pra gente errar nisso. Então, mas lá... Então a sua Bíblia é tão falha, é tão falha. Lá em Bereshit são 70 pessoas. Certo. Não, Bereshit não, Shemot. É Shemot, é verdade. São 70 pessoas. Lá em Atos, que você está falando do texto do Novo Testamento, falam 75. 75, no discurso de Estevão. Então, fala do total, que é o pessoal que está lá no Egito já, porque o José estava no Egito. Isso. Então, a esposa do José estava no Egito, os filhos de José estavam no Egito. Pronto, somados essas 5 pessoas, aos 70, dá 75. Veja, é muito complicado você não, dizer... é só ler o texto. Você lê o texto que você está criticando? Li. Lá de Atos? Li. Então pronto, então lá está escrito que desceu o povo de Israel com 75 almas, não desceu com 75 lá dizia eram ao todo 175 almas. Certo. E lá em Shemot está dizendo que desceram 70 pessoas. Muito bem, e como eles eram diz que desceram 70 e outro diz que ao todo eram 75. Como chega em 75? Como? Com os filhos de José, que já estavam lá, somados aos 70, mais 5, dá 75. Como 5? Onde José teve 3 filhos? Onde tem escrito isso? Ele tinha 2, mais a esposa, mais o filho. Mas aonde? Aonde? Então aí não bate também. Não é que não bate, Mirra. Toda. E que Jacó foi enterrado em Shechem? Calma. Bizarro. Calma. Fica calmo. Are you nervous, my friend? Não tô. Eu falei, é o meu jeito de falar. É o meu jeito de falar assim. Eu não tô Vamos lá. Eu não tô picotando a Bíblia de vocês. Okay. Eu tô falando o seguinte: a Bíblia de vocês foi escrita pela mão humana, diferente da Bíblia Sagrada, que é a Bíblia Torá. Não, isso é o que você diz, Mirra. Isso é o que você diz. Quem escreveu o Novo Testamento? Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. O Deus que deu o antigo, deu o novo aí também. qualquer pessoa pode vir. Então vamos lá. Se vocês acham que o Novo Testamento revoga o velho, vocês hêm de acreditar. Ninguém disse isso. Explica Irmiyahu 31. Deixa eu só concluir. Farei com vocês uma Berit Hadashah. Quando é que vai acontecer essa nova aliança, Mas Mirra? olha, se você abriu esse Brita Hadashah não quer dizer Novo Testamento. É um nova aliança. É isso aí. Novo pacto. Quer dizer, vou dar uma nova chance para vocês cumprirem. E quando vai se cumprir isso? Não. Berit não é aliança. Não. Não é chance, Pacto, aliança. Exato. Novo cortar. Veja bem, eu quero respondem pra mim. Vocês acham que o Novo Testamento revoga o primeiro? Não. Não revoga. Não revoga. Então o primeiro... Se complementam. Tanto que a Bíblia cristã tem o Antigo e o Novo. Por que cristãos não cumpriam o Shabat? Pera aí, cristãos não faziam o Brit Milá? Não, Yeshua cumpriu o Shabat. Mas porque vocês cristãos, que são alunos dele, não fazem fazem isso? Porque lá em Devarim está escrito que o Shabat é para os descendentes de Abraão. Nós não somos. Nós não somos judeus, nós somos goim. E aí? Mas ele não é o Deus de vocês, o Mashiach de vocês? Olha que ele não ensinou vocês que tem ordens, ele veio... que nós cristãos vemos na Bíblia que tem ordens que são para os judeus. E de fato. Então, mas como pode ser que o Deus de vocês é o Deus de vocês? Por exemplo, o Messias de vocês dá ordens e vocês não cumprem as ordens deles. Escuta que Yeshua disse em Marcos capítulo 12, eu quero deixar esse versículo, já te volto a palavra, pastor César, o grande mandamento. Gadol mitzvah, é assim que diz em hebraico? Gadol mitzvah ou mitzvah gadol? Mitzvah gadolá. Ok, mitzvah gadolá, todarabá. Chegando um dos escribas, Marcos 12, 20, olha o que Yeshua disse. Vendo a discussão deles, vendo como Yeshua havia respondido bem, perguntou-lhes, um dos Talmidim, do Soferim, perguntou, qual é o principal de todos os mandamentos? Sabe o que Yeshua respondeu?
Yeshua respondeu, pastor César. O principal é Shema Israel. Tá aqui, quer ler? Eu leio bem. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E o que ele fez aí é reformista. Olha e continua. Que reformista aí, o quê? O que ele lê? Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha, bechol meodecha, bechol datcha. Não está escrito isso na Bíblia. Lógico que tá. Amarás o Eterno. É o mandamento da Torá em Levítico. Ame a Deus e ame ao próximo, Mirra. Marcelo, eu vou repetir o texto da Bíblia. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'ahavta et Hashem et Adonai Elohecha bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. O que fez Jesus Cristo? Escreveu. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha, bechol datcha. Ofu katuv kazeh davar. Como você traduz. Ele mudou uma palavra. palavra. Vamos mudar a palavra, Então, com todo o seu conhecimento, não está escrito isso na Bíblia. Olha só, se o rabino da minha sinagoga pode ser o rabino mais importante das galáxias, subir e errar uma letra da Torá, toda a comunidade vai cair em cima dele. Mas ele pode errar. Não pode errar. Pode, ele não é infalível, Mirra. Mas eu não tô falando isso, tá entendendo? O ser humano não é falível. O que eu tô dizendo é o seguinte, a nossa Torá pra nós, cada cotos... Mas deixa eu explicar pra você. Não, deixa eu terminar esse raciocínio. Cada pedacinho do Yuda é tão perfeito que se vem um rabino na nossa Torá e lê Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol datcha, que é o que tá escrito aí, eu vou na hora gritar na sinagoga... Mas explica. Você vai amar o seu Criador bechol levavecha, com todo o seu coração. Isso. Bechol nafshecha, com toda a sua alma. Isso. E tá escrito aí? E todo entendimento e toda a tua força. Não tá escrito isso na Bíblia. Não é nafshi não é alma, Mirra. Não, já tá. Isso. Bechol levavecha, traduz. Todo o seu coração. Sim. Bechol nafshecha. Da sua alma. Bechol meodecha. Toda a sua força. Dinheiro. Rashi fala dinheiro. Meod é força? Meod pode ser força também. Pode ser dinheiro. Dinheiro, né? Shekel. Com o seu patrimônio, você vai amar a Deus. Então não tem erro nenhum aqui. Jesus acrescentou um a mais. Bechol datcha. Não tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Na minha religião, um rabino ortodoxo errou uma letra da Torá, eu levanto e corrijo ele. Aqui, ele reformulou a Bíblia. Bechol datcha. Tá escrito. Mas os tratados rabínicos, de Talmud a todos os outros... São o quê? Se não acrescentar mais mandamentos nos mandamentos. Jamais a Bíblia oral vem acrescentar mandamentos. A Bíblia oral vem explicar os mandamentos escritos. Acrescenta mandamento. Acrescenta mandamento. Com todo respeito, a sua esposa usa peruca. Só que a Bíblia não fala isso. Muito bem, tanto que se minha esposa não usar peruca, ela não vai estar interferindo diretamente mas ela usa não por causa da Torá. Ela usa por causa das interpretações que aumentaram, exatamente. Na verdade, não aumentaram. A Torá escrita foi dada com a Torá oral e aí Deus mandou que a gente tem que ouvir a voz dos sábios. A gente não precisa nem mandar... Então isso é aumentar. Não, se o próprio Deus, na Torá escrita, diz pra você, olha só... Vai ter um problema de dam, ledam, din, ledin, nega, lenega. Vão haver que vocês vão ter Aí eles vão dizer, pra evitar, então vamos aumentar. E aumenta. Não é aumentar. Você não tá entendendo. Quando Deus diz que vai surgir dúvidas na própria palavra dele entre um sangue que é puro, um sangue que não é puro, um julgamento que tá correto, não tá correto, e você vai precisar recorrer aos sábios, Deus está dizendo para você, você tem que ouvir a voz dos sábios. Agora, os sábios não podem aumentar nem diminuir a Torá, porque a Torá diz, lotosifun velotigreun mimeno. Você não pode aumentar uma letra da Torá e nem diminuir. Tudo que você tem no Torá Sheba'al Pé do Talmud é explicação da Torá Shebirtav. O que Jesus fez foi aumentar palavras da Torá. Esse bloco, o nosso querido rabino falou 35% mais do que o pastor Marcelo, segundo o nosso negócio aqui. Olha, nossa inteligência artificial, pastor César. Que não existe, né? Isso é da minha cabeça que eu falei. Mas é o seguinte, vamos encerrar por conta do horário. E aí eu vou de considerações finais. Toca aí, Rafa, por favor. Eu quero agradecer, vai. Considerações finais. Debates. Estamos de volta com o nosso programa e vamos para as considerações finais de cada um. Vamos embora lá. Eu comecei com o nosso Rabino, então vamos lá, Rabino. Obrigado pela tua presença aqui. E eu queria que você divulgasse seu canal,
com as músicas, cara. É muito legal. Meu canal, todos os meus canais é @Micha Gamerman. M-I-C-H-A Gamerman. Tá aparecendo aí. G-A-M-E-R-M-A-N. Primeiro me desculpar se eu me alterei. Eu falei, já de começo eu falei, eu sou sacerdote, eu sou pilhado, assim. Tá tudo mas bem. eu sou amigo dos cristãos. Nós, judeus, não precisamos mostrar para todo mundo, não, vocês têm que ser judeu, vocês podem acreditar no que vocês quiserem, mas essa é a nossa visão com relação ao cristianismo. E deixar claro que não tive intenção de magoar ninguém, muito menos ao meu amigo Marcelo. A gente mantém uma amizade profunda e forte. Agradecer a oportunidade que a rádio que você passou, você está nos dando de mostrar o nosso lado. E eu quero até terminar com as palavras de Maimônides. Maimônides dizia que existe um lado bom para toda essa enxurrada de ideias sobre Mashiach, né? Porque isso acaba também influenciando a todos a falar sobre o assunto do Mashiach. O assunto do Mashiach acaba se tornando popular. Então ele enxerga o lado bom que tem de tudo isso, é que as pessoas vão se conscientizar que vai vir um Mashiach, para nós ainda vai vir, e que a gente tem que se tornar um mundo melhor. Então de tudo isso eu vejo o lado positivo, é que as pessoas almejam por ter esse Mashiach perto, para fazer esse mundo se tornar melhor e para todos nós convivermos bem, em paz, em harmonia. Okay. Amém. Pastor Marcelo. Obrigado, Mirra. Obrigado, pastor César, pela sábia intermediação. E foi uma honra. E dizer para o Mirra continuar estudando. Fiquei muito feliz que você está lendo o Novo Testamento. Se puder contar com a minha ajuda do pastor César. Estamos aqui. Yeshua foi o maior judeu que existiu. Ele cumpriu a Torá, ele disse que não veio abrogar a Torá, ele citou o Shema Israel, Adonai Eloheinu. Então, nós estamos diante de textos que eu tentei apresentar aqui, Gênesis 18, Êxodo 24, o Mem fechado, inédito aqui no programa. E um conceito que eu não falei, pastor César, é o conceito do semihut, que é muito forte no hebraico, porque quando o texto às vezes apresenta homem e Deus, essa ideia é chamado semihut. O que é semihut? É aproximar duas coisas de modo que um fique em contato com a outra. É a união de duas palavras. Por exemplo, cão de guarda, sala de jantar. Quer dizer, o segundo substantivo reforça o primeiro. Em hebraico, nós não dizemos anjo do Senhor. Do, essa preposição do, é nós que temos que inserir. Então diz Malach Adonai. Então o anjo Adonai se torna uma unidade. Não é um nome genérico. Foi o que aconteceu na sarça ardente, foi o que aconteceu na aparição do Eterno para Yaakov. Então, esse conceito de semihut se torna uma unidade. Então, é um nome próprio, não um nome genérico. Nenhum anjo se encaixa nessa categoria, Mirra, você sabe disso. Nenhum homem se encaixa também. O Messias teria que ser divino humano. E este anjo, Adonai, que aparece no Tanar, é Yeshua HaMashiach. Vamos lá, deixe seus contatos também aí. Obrigado, pastor César. Marcelo Hebraísta, pessoal. Sigam lá, Marcelo Hebraísta. E o meu livro, se você quiser adquirir, A Fascinante Cultura Judaica, best-seller, onde eu falo sobre os 4 filhos da Agadá, os 4 tipos de judeus da Festa dos Tabernáculos, porque a Torá começou com a letra Beit. É só me chamar no Instagram, Marcelo Hebraísta, ou 11 94735 2696. 94735 2696. Naim Meod, Mirra, muito obrigado pelo carinho. Bom, agradeço a cada um dos participantes. Desculpa que isso foi meio 2 contra 1 aqui e tal, mas um dia você chama a gente pra sinagoga, pode ficar 2 contra mim lá também. Um grande abraço a todos vocês. Os ouvintes que querem o Mirra novamente, estou dizendo obrigado, aqui. Gente. Né, isso aí. Eu podia... Vamos inverter. Não, vamos encerrar cantando, mano. Vamos? Isso, bem bonito aí. Fala um salmo. Eu vou cantar 8. o Avinu Malkeinu, que é uma reza que a gente... Isso. Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Senhor, Roneinu Vaneinu, que nos dê graça. E depois o Salmo 8, tá? Não, esse um só. Vai. Ah, certo. Qual então esse. Você que manda. Canta esse então, você tá no coração, né? Canta esse, vai. Qual é esse? Avinu Malkeinu, vai. Avinu Malkeinu, Ronenu Vanenu, Avinu Malkeinu,
חוננו בננו, כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. עשה עמנו צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. Maravilha. Uau. Maravilha, maravilha. Canta Não, fala, e agora. encanta. Fala aí, Salmo 8. Que você Não, falou. ele que canta, canta, vai. Esse é o salmo que o rei Que é um- Davi diz a importância da gente cuidar da nossa fala. Netzor leshon hamerá, os faterra, sua boca de falar. Mirmá, como traduz mirmá? Bom, vai ficar pra próxima lá. Então vai, canta. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. נצור לשון חמרה ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בא כשלום ורודפהו. Aê. Agora, saideira, vamos ver uma conhecida, sei lá. Você Shalom, você Shalom. Você Shalom Bimromav. Mestre, continua. Bom, aquele que faz a paz nas alturas. Não, eu só vou traduzir, porque aquele que faz a paz nas alturas, Shalom aleinu, ele fará paz sobre nós ve'al kol Israel, e sobre todo Israel. ve'imru, E todos digam, ve'imru amém. e digam amém. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom aleinu ve'al kol Israel. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom aleinu ve'al kol Israel. Oh, Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom aleinu ve'al kol Israel. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom aleinu ve'al kol Israel. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, que venha o Messias, em breve diremos amém! Aê! Esse texto diz: aquele que faz a paz nas alturas, ele trará paz sobre nós, e todo Israel, e todos digam amém. Amém! Um abraço a todos, eu volto às 2h, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Olá, meus amigos da Musical FM. Aqui Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e tô aqui para dizer para vocês da minha satisfação dessa sexta-feira às 11 horas, falando de todos aqueles assuntos que impactam diretamente na sua vida, como, por exemplo, as pautas recentes do governo Lula em favor de aborto, legalizar as drogas, isso daí, mudança de sexo e muito mais. A gente se encontra daqui a pouco, às 11 horas dessa sexta-feira. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Conversa entre amigos. Musical FM. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM.